Fruteiras carregadas, criações que se multiplicam, a vida construída em parceria. Isso tem sido possível com soluções práticas e de execução simples, que tem mudado a realidade da região semiárida brasileira. As tecnologias de armazenamento de água, desenvolvidas pela Articulação no Semiárido Brasileiro, a ASA, têm mobilizado agricultores e agricultoras e incentivado a autonomia das famílias, já que estas construções fornecem água de qualidade para o consumo e para a produção de alimentos. Nesses últimos 10 anos, a ASA tem conseguido resultados importantíssimos. Eu acho que um grande resultado é a própria dinâmica que tem se dado de articulação de um conjunto de organizações da sociedade civil ao longo desses 10 anos, e isso tem repercutido em importantes políticas públicas para o semiárido. A gente tem como objetivo de como utilizar nosso profissionalismo em relação às construções e também ver a felicidade de muitos pequenos agricultores sofredores da nossa região. Com essas tecnologias, viver no semiárido tem sido diferente. A água, recurso importante para fazer brotar vidas e plantações, está cada vez mais próxima no dia a dia das pessoas. A captação e o armazenamento de água têm mudado a paisagem do lugar. O programa 1 milhão de cisternas, o P1MC, e o P1+2, programa Uma Terra e Duas Águas, têm construído em centenas de municípios da região reservatórios para guardar a água da chuva. São as cisternas de 16 mil litros, as cisternas calçadão, os tanques de pedra e as barragens subterrâneas, que trazem maior qualidade de vida e mais fartura para a mesa das famílias. Posso dizer que depois do cisternão mudou muito, para melhor, né? Mudou para melhor, porque a gente tem tudo quanto é de verdura, alface, cenoura, cebola, tudo quanto é bom. Para construir uma cisterna do programa 1 milhão de cisternas, o P1MC, primeiro se escolhe o local onde vai ser erguido o reservatório. Deve ser plano e próximo das cozinhas das casas e afastado das raízes de árvores, fossas ou esgotos. A cisterna do P1MC tem capacidade para armazenar até 16 mil litros de água, que deve ser usada para beber e cozinhar. O processo de captação da chuva envolve o telhado da casa, por onde escorre a água, que segue para a cisterna por calhas e canos. A água é retirada pelos moradores com uma bomba de repuxo manual. Para garantir a segurança e a qualidade da água armazenada, as famílias devem ter alguns cuidados. Manter a tampa sempre fechada com cadeado, pintar com cal branca uma vez por ano, limpar as calhas a cada 3 meses e instalar telas para filtrar impurezas do telhado. O programa de construção das cisternas conta com a participação direta das famílias, que atuam em regime de mutirão. Participei, eu, a minha família, o marido, os meus filhos também. Eu cavei buraco, eu peneirei terra. De tudo eu participei. A gente tem que colaborar porque aquilo é uma coisa que foi feita, que está sendo feita para beneficiar nós todos. Agora vamos falar da cisterna calçadão. Esta é uma construção que tem a finalidade de armazenar água para a produção de alimentos e criação de animais de pequeno porte. Interligada a um calçadão, que vai captar a água da chuva, tem capacidade para estocar até 52 mil litros de água. O primeiro passo para a construção é a identificação do local, que deve ser na área do quintal, para facilitar o trabalho da família. Depois tem início a escavação da cisterna. Ela deve ter 1,80 m de profundidade e 7 metros de diâmetro. Nela vão ser trabalhados o fundo, as paredes e o teto. A escavação pode ser feita com máquina,
Mas no metro final, a atividade deve ser manual, para não ultrapassar a profundidade indicada e evitar aterramentos no fundo, que é estruturado com um contrapiso, uma grade de ferro e um piso reforçado para finalizar. O próximo passo é levantar a parede. Uma das formas mais comuns de parede é com 3 linhas de placa, no tamanho de 60 por 50 centímetros. Estas placas são feitas de areia e cimento pelo pedreiro. As placas devem ser montadas em cima de uma lona para evitar ressecamento. A construção das cisternas, das placas da cisterna, simplesmente botar uma lona abaixo da placa já evita que parte da água que ficaria na placa, umidificando o cimento, se perca para o solo. Então já faz com que você tenha uma qualidade melhor simplesmente colocando um plástico. Erguida a parede, segue-se para a coberta. Nesta etapa são necessários caibros feitos de concreto e ferro. Eles vão dar sustentação às placas do teto. Depois, toda a cisterna é rebocada e pintada com cal branca. Para a construção do calçadão, o terreno deve estar com um desnível suave. Caso seja plano, deve-se escavar para alcançar a inclinação desejada. Não se deve fazer aterramentos, pois isto acarreta possíveis rachaduras. Por este mesmo motivo, o piso deve ser feito por inteiro num só dia. Toda a área vai ser ladeada por um pequeno muro de alvenaria. O piso deve ser feito com concreto repartido em placas de até 1 metro quadrado e espessura mínima de 4 a 5 centímetros. Entre as placas devem estar as juntas de dilatação, que podem ser de silicone, polietileno ou outro material. O importante é que tenham sempre a mesma espessura das placas. Ainda segundo o professor, estes cuidados precisam ser levados em conta no momento da construção. As juntas, elas estão colocadas, estão meio onduladas e tudo, mas elas estão todas externas, não tem nenhuma junta coberta, porque onde está coberta, ela acaba rachando. Nesse ponto aqui, em que ela some, o cimento cobre, aí a rachadura veio para o lado de cá. Então é importante que ela fique, de fato, né, exposta, fique visível para poder evitar que o concreto por cima dilate mais do que o permitido. Na hora que for misturar massa, bota água suficiente apenas para poder conseguir misturar sem cansar muito. Mas não bote água demais, senão vai enfraquecer e você vai ficar assim, né? Solto, a areia fica solta porque o cimento está muito fraco. Para levar a água do calçadão à cisterna, deve ser construído um pequeno tanque, conhecido como decantador, composto por 2 canos, um de 100 milímetros com uma peneira numa das extremidades para evitar a entrada de sujeira para o interior da cisterna, e outro de 1 polegada que funciona como um sangradouro. Alguns cuidados são necessários. O calçadão deve receber uma cerca para evitar a entrada de pessoas e animais. Os moradores devem varrer com frequência e fazer reparos sempre que preciso. Isso aí eu vou aconselhar que enquanto eu vida tiver e os meus netos e os bisnetos vai usar. Vai usar isso aí, com certeza. Se tem algum problema, tem a manutenção para a gente fazer. Se der algum vazamento, eu sei tirar e sei fazer. Outro recurso para garantir água para a comunidade é a construção da barragem subterrânea, que mantém a água embaixo do solo através da construção de um muro construído dentro da terra. A barragem permite o plantio fora do período da chuva e pouca perda de água por evaporação. Para a construção dessa tecnologia, os agricultores devem inicialmente identificar um local por onde, no período de chuva, corre um riacho ou córrego e já exista no entorno o cultivo de plantações. Na parte em que o terreno começar a estreitar, deve-se fazer uma sondagem para saber em que profundidade está o cristalino, tipo de formação rochosa comum na região, conhecida pelos pedreiros e pedreiras como impermeável. Deve ser identificada a existência de ombreiras ou encostas nas extremidades, o que garante a contenção da água pelos lados. Uma vez escavada a fenda na terra, deve ser feita uma sondagem no local, cavando 3 buracos ao longo da vala. No final do dia, esses buracos devem ser preenchidos com água
E na manhã seguinte, deve ser observado se a água ainda permanece lá. Caso tenha infiltrado, é sinal de que a escavação deve continuar até encontrar o cristalino. A profundidade do buraco para a construção do muro deve ter entre 1,5 metro e 4,5 metros. Se for mais raso ou mais profundo que estas medidas, é importante que procure outro lugar. Já o seu comprimento deve ficar entre 30 e 100 metros. Outra observação importante é em relação à forma de escavação. Se a vala for escavada com o auxílio de retroescavadeira, terá largura igual ao tamanho da pá, que pode ser de 60 ou 80 centímetros. Mas se for escavada manualmente, é indicado que tenha largura de 1 metro, para garantir segurança ao trabalho. Para o início, a gente dá uma cavagem nessa vala, né? Que elas são 1 metro largura, até a extensão que der a área, se for 20 metros ou 15. Aí então ele é cavado, quando cava ele, aí para poder começar a construção, cava, aí depois faz toda a limpeza, como a gente está vendo nesse processo, faz uma regada muito com 20 centímetros, para poder vir, aí vem a lona, a gente coloca ela meio chumba com cimento, aí vem essa outra terra, cobre. Os pedreiros e pedreiras devem ter cuidado na hora de colocar a terra dentro da lona. O trabalho deve ser feito com cautela para evitar que o impacto rasgue a lona. Por fim, é construído o sangradouro de alvenaria, por onde o excesso de água escorre. Além do muro e do sangradouro, a estrutura da barragem subterrânea envolve um poço, por onde a água emerge e abastece uma caixa d'água, que vai facilitar o trabalho dos agricultores na hora de aguar áreas próximas. O poço não deve ser aterrado nem cimentado no fundo e deve estar localizado na parte central da escavação, para alcançar maior quantidade de água e uma distância média de 5 metros do muro. Esse poço ele é cavado e aí depois vem os anéis, a gente coloca eles aqui, aí ele vai ficar como seja uma caixa, como seja uma cisterna redonda. Esses anéis, eles são feitos de concreto e cimento, né? Que são o material que foi colocado, pedras, são areias e o cimento. Aí ele vem, aí quando ele chegar aqui, ele vai colocar numa posição e vai ficar um em cima do outro, então ele vai ficar mais alto, ele não vai ficar só aqui não. Ele chega até acima do solo e fica até 1 metro a mais. Esta tecnologia envolve as famílias no processo de construção e manutenção. Os moradores participam da escavação e da limpeza do terreno. Devem manter o controle da salinidade do solo e da água, manter o solo com cobertura vegetal e ficar atentos à necessidade de reparos na parede, fazendo consertos quando necessários. Vamos falar agora do processo de construção, cuidados e uso do tanque de pedra. Este é um mecanismo já utilizado pelas famílias, mas que foi ampliado com as ações desenvolvidas pela ASA. Neste tipo de reservatório, a estrutura natural de um lajedo, que se assemelha a um caldeirão, como é chamado, aproveita a inclinação e buracos da pedra para captar a água da chuva. O tamanho da pedra e o local onde se encontra determinam o tipo de intervenção que deve ser feita. O trabalho tem início com a limpeza da área e a avaliação do potencial de expansão do lajedo. Depois, é necessário retirar da base da estrutura fissuras ou pedras soltas que possam gerar infiltrações. São construídas paredes ou muretas que ajudam a armazenar um maior volume de água. As paredes são feitas de pedra. O formato de concha das pedras possibilita um acúmulo de água maior. Então, por isso que a gente tem escolhido essas pedras que têm já o formato de concha ou buraco para garantir de que acumule mais água. Mas isso não é regra. Você pode construir também num lugar que seja inclinado, mesmo que a pedra seja reta, mas que tenha inclinação para garantir de que a parede segure a água que vai ser acumulada, né? As famílias participam do processo de construção e se responsabilizam pela manutenção da qualidade da água, que serve para os gastos domésticos, para alimentação animal e aguar a plantação. Esse trabalho está sendo feito aqui, assim, chama-se um grupo. Se une a família e se agrupa aqui e vai trabalhando. Se marca um dia por semana, porque aqui todo mundo trabalha. Mas a gente tira um dia por semana, todo mundo, as 12 famílias, se juntam para vir trabalhar aqui um dia, para poder fazer o mutirão e continuar o trabalho. Essa água aqui é do caldeirão,
Eu utilizo ela para tudo. Então, eu aguo as plantas de acordo com a água. Quando tem muita, eu gasto mais. Quando tem menos, eu gasto pouca. Finalizada cada construção, uma placa numerada é afixada e é gerado o termo de recebimento das famílias. Todos os dados da tecnologia, como o início e conclusão da construção e as informações das famílias, são lançados em um banco de dados chamado SIGA, Sistema de Informação, Gestão e Auditoria. A ASA realiza capacitações periódicas com pedreiros da região. A história de seu Viva, como é conhecido o seu José Ivo Batista, é um exemplo disso. Pedreiro e agricultor, ele participa das atividades de treinamento de pedreiros e fala que com o trabalho e o aprendizado chegou a lugares bem distantes. Eu já percorri aqui no Brasil, em 10 ou 12 estados, Piauí, Minas, Belém do Pará, Paraíba, Ceará, e um monte de estado. E também já fui até para a América Central, que eu fui para o Panamá, para a República Dominicana e para o Haiti. A participação dos pedreiros e pedreiras tem papel fundamental na mobilização e integração das famílias, já que o trabalho é realizado em parceria e permanece na vida da comunidade. Desta maneira, eles contribuem para a transformação e melhoria do dia a dia das pessoas. Além de eu ter uma profissão e eu gosto dela, faço com amor, com carinho, eu também vejo das pessoas que estão sendo beneficiadas, que elas gostam demais, elas acatam muito bem. As mulheres participam de todas as etapas dos programas P1MC e P1+2, inclusive dos processos de construção dos reservatórios. Hoje eu sou capacitora, dou capacitação de cisterna, agora mesmo aqui a gente está fazendo uma capacitação, iniciando hoje nas placas, nas confecções das placas. Na segunda-feira a gente já começa novamente levantando a cisterna e durante esse tempo todo em trabalho só foi de aprendizado. Por onde eu passo, para cada cisterna que eu faço, eu dou uma capacitação de imediato. São os dias que eu passo na casa com aquela família, eles já vão logo aprendendo o que é certo, o que é errado, como tratar da água, como cuidar da cisterna e o que fazer depois dela construída. Eu cavei, eu joguei a terra para fora, eu carreguei carro de cimento, de brita, eu mexi massa, eu carreguei tijolo. Construindo estas tecnologias e participando das discussões sobre a importância delas para quem vive no semiárido, pedreiros e pedreiras, agricultores e agricultoras deixam por onde passam mais do que uma obra de cimento e areia. Eles plantam sonhos e constroem realidades. Eu estou bem satisfeita, graças a Deus, com o pessoal dos técnicos que veio para ajudar a gente e o pessoal da ASA, né? Esses projetos foi bom demais para nós, bom mesmo. Assim como seu Ivo, Dona Ivanilda, seu Dedé e Dona Edilene, outros tantos agricultores unem seus instrumentos de trabalho para alcançarem o mesmo resultado: trazer bons frutos para a vida no semiárido.